Eu estou o tempo todo falando aqui do Poder Executivo desempenhando função administrativa. Legal. Acabei de dizer que nem tudo que ele faz é objeto de estudo do direito administrativo. Legal também. Mas você sabe que existe a possibilidade do desempenho atípico de outras atribuições. Aqui, função legislativa e função jurisdicional. Ok? Muita gente cita como exemplo do executivo desempenhando função jurisdicional atípica quando há o julgamento num processo administrativo. Beleza, eu não vou contestar os livros de direito constitucional. Quem sou eu? Sou insignificante para fazer isso, por favor. Mas a questão é, como é que funciona essa questão do sistema administrativo aqui no Brasil? Qual é o sistema administrativo que nós adotamos? Quais são os sistemas administrativos existentes? Anota aí para mim, por gentileza, sistemas administrativos. Posso apagar esse rascunho aqui? Esse espaço é suficiente para colocar. Vamos comigo aqui. Quero mostrar uma coisinha para vocês, por favor. Queridos, sistemas administrativos. Caraca, Mota. Sistemas administrativos, positivo. Mota, sei nem o que tu vai estudar aí. Isso não é importante, não. Já vai esperando um pega-folhinha. Já vai esperando um pega-folhinha. Trouxe uma da FCC para mostrar para vocês o pega-folhinha aqui nos sistemas administrativos. Obrigado, filho. Olha só. Como é que funciona essa questão aqui dos sistemas administrativos? A doutrina administrativa brasileira cita a existência de dois sistemas administrativos. São eles. Primeiro, o sistema de jurisdição una e ainda o da dualidade de jurisdição. Como é que isso aqui funciona? O que seria esse sistema de jurisdição una? Meus queridos, jurisdição una lembra o quê? Uma coisa só. Significa que você tem a jurisdição ali exercida por quem? Pelo Poder Judiciário. Essa jurisdição, por ser una, nos possibilita afirmar que a decisão final é aquela proferida pelo Poder Judiciário, se assim ele for provocado a fazê-lo, claro. Porque aqui a gente sabe que funciona o princípio da inércia. O Judiciário não funciona se você não provocá-lo. Ele precisa ser provocado para que se manifeste. Esse sistema de jurisdição una, então, possibilita que a palavra final seja do Poder Judiciário, ainda que o ato tenha sido praticado em relação a outro poder, mas que haja o seu questionamento no Poder Judiciário. Mota, não consegui entender. Em outras palavras, nós temos aqui uma situação que remete à possibilidade de, por exemplo, eu, Mota, estou passando por um processo administrativo disciplinar. Estou fazendo exemplo comigo porque é tragédia, eu vou fazer exemplo comigo então, não vou fazer com vocês, óbvio. Pois bem, eu, Mota, sou servidor federal, exemplo. Abriram um PAD, um processo administrativo disciplinar contra mim. O processo está correndo, eu não concordo com aquilo. Exerci a minha ampla defesa, é direito garantido. A minha defesa não foi suficiente. No final das contas, o Mota foi demitido. Fui demitido. E aí, Mota é demitido, tô indo embora com a minha mala e letrinha subindo. Tô indo embora lá. Olhei para trás e disse, I'll be back. Vou voltar. Beleza. Recorri a todas as instâncias administrativas possíveis e não arrumei nada. Não concordo com a decisão. Vamos imaginar que nem recurso administrativo caiba mais, porque eu já estourei o limite. Ué, tem limite, Mota? Sim. Se você se pautar pela norma geral, a Lei 9784 de processo administrativo diz que, salvo disposição legal expressa, que o recurso administrativo tramitará por, no máximo, 3 instâncias administrativas. A professora de Pietro chama isso de princípio da pluralidade de instâncias. É por isso, por exemplo, que se a lei não determinar a competência perante quem você inicia um processo administrativo, na lei está escrito no artigo 17 que você deve iniciá-lo perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Porque se você inicia perante a autoridade de maior grau, tu vai recorrer para quem? Então é perante a autoridade de menor grau, porque além dele estar mais perto do fato, você abre a pluralidade de instâncias para recorrer. Beleza, recorri a todas as instâncias, não arrumei nada. Queridos, provoquei o judiciário, questionei a legalidade e legitimidade da minha demissão. Cara, eu não fiz nada, tá provado, e eles me demitiram. Pergunto, o judiciário tem ou não tem a prerrogativa aqui no Brasil de dizer assim, mesmo esgotada a via administrativa, chegar e falar assim, cara,
Ó, ele esgotou a via aí, nem precisava, nesse caso aqui nem precisava, ele podia ter vindo antes. Mas enfim, tentou ir pelas vias cabíveis e não arrumou nada. Cara, tá flagrante a ilegitimidade disso aqui. Desculpa, mas determinamos a invalidação da demissão, o retorno do servidor sob forma de reintegração e ainda o pagamento, o ressarcimento, todas as vantagens que ele deixou de receber. Pergunto, isso no Brasil acontece ou não acontece? Sim, porque no Brasil a jurisdição é o quê? Una. E onde é que tá isso, Mota? No artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. E o que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição diz? Ele diz lá, a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Ou seja, mesmo que a decisão seja tomada em relação à esfera de outro poder, se eu sou lesado e provoco o judiciário tem ou não tem a prerrogativa de dar a palavra final? Tem. E mesmo que a decisão seja contrária, o judiciário fala, não, negativo. O Mota não tinha que ter sido demitido. Invalida essa demissão e o Mota tem que ser reintegrado. Ué, mas a decisão foi tomada já. O Mota é do executivo decidiu e acabou. Não acabou não. Porque no Brasil a jurisdição é o quê? Una. Tá claro para todos? Essa unicidade é adotada no Brasil. Esse sistema aqui reflete um princípio que vocês conhecem. O princípio da inafastabilidade da jurisdição. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Esse é o sistema adotado no Brasil. Esse sistema aqui, inclusive, é chamado de sistema inglês. Esse aqui é o sistema inglês. É o sistema adotado no Brasil. Portanto, se avisarem lá para você na questão, ó, no Brasil se adota o sistema da jurisdição una, pautado, o controle dos atos administrativos ilegais é feito via poder judiciário. Claro, isso aqui não inabilita, não inibe o controle feito pela própria administração. Na próxima aula estaremos falando sobre os princípios da administração pública e a gente vai falar sobre o princípio da autotutela. Queridos, o fato de adotarmos a jurisdição una não impede que a administração pública mesmo realize controle sobre os seus atos. A autotutela a permite rever os próprios atos. Mas repito, mesmo que a administração não o faça, ou mesmo que ela faça, se eu provocar o judiciário, a palavra final pode ou não pode ser dele? Pode, porque no Brasil a jurisdição é o quê? Una. Não adotamos esse sistema aqui. O sistema da dualidade. Mota, eu não sei nem o que é a dualidade, então vamos saber agora. Dualidade dual. Dual lembra o quê? Dois. Você teria o quê? Duas jurisdições diferentes. Esse sistema aqui é o sistema francês. Mota, não dá para adotar o meu sistema. Não, francês, não dá para adotar o seu sistema. O sistema francês não é o sistema adotado no Brasil, em que pese o fato do direito francês ser o direito que mais colaborou com o direito administrativo brasileiro. Para quem não sabe, as contribuições do direito francês são inúmeras. Responsabilidade civil. Você certamente já ouviu falar do caso da pequena Agnes Blanco, que na cidade de Bordeaux, em 1873, foi atropelada por um carrinho, por uma vagonete de manufatura do fumo lá na França. E aí, os pais, indignados com aquilo, resolveram pedir indenização daquilo que aconteceu. Mas vem cá, essa matéria vai para onde? Ela vai para o Conselho de Estado. Quem é que vai analisar isso? E aí ficou aquela coisa, mas vem cá, é a Corte de Cassação que vai analisar? Não, mas é o Conselho de Estado? Não, mas é... Por que lá? Porque lá a jurisdição é o quê? Dual. E aí o Tribunal de Conflitos, analisando a matéria, na figura de um conselheiro chamado Davi, foi quem se manifestou. E o conselheiro Davi chegou, olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, pô, aqui o negócio é sinistro porque tem duas jurisdições, velho. Para onde que eu vou mandar? Não sabe não? Vou contar para vocês. Sabe para onde que eu vou mandar isso aqui? Sabe de quem é a competência para analisar isso aqui? Não sabe não? Vem cá, fumo aqui na França é o quê nessa época? É o quê? Serviço público, não é? Então, se a vagonete é da Companhia de Manufatura do Fumo e aqui é serviço público, então é exatamente essa jurisdição aqui que vai analisar a matéria. Isso por quê? Porque existe uma dualidade. Como era uma matéria que envolvia atuação estatal, então foi para a jurisdição competente, inerente à análise de situações envolvendo o Estado. Ué, Mota, duas jurisdições? Sim. Entendi. Vem comigo. Nós teríamos aqui o seguinte, uma jurisdição comum e uma jurisdição administrativa.
equivalente à figura do contencioso administrativo. Ué, Mota, então seriam duas jurisdições? Ué, dá uma olhadinha aqui, ó. Dualidade. Dual. Qual seria a diferença? Essa jurisdição comum seria aí equivalente ao Poder Judiciário. Ou seja, aqui você teria a matéria encaminhada para os órgãos integrantes do Poder Judiciário. Aqui não. Sabe o que isso aqui representa? A existência de tribunais administrativos específicos para analisar matérias que envolvem o Estado. No Brasil é assim? No Brasil existe uma jurisdição especificamente voltada a analisar matérias referentes ao Estado e o resto do mundo é julgado na jurisdição, no âmbito da jurisdição comum. No Brasil é assim? No Brasil não se adota esse sistema. No Brasil não é esse o sistema adotado. Mota, posso te falar uma coisa? Você não vai ficar chateado comigo? Não, o que foi? Eu continuo sem entender. Tá, eu vou te explicar. Vê se no Brasil é assim que funciona. Vou explicar do meu jeito. Vou utilizar o MMA, que é o método Mota de aprendizagem. Vou explicar do meu jeito. As analogias idiotas que eu gosto de fazer, mas eu acho que ajudam bastante. Olha só. É porque falam umas coisas assim, tipo, o que isso tem a ver com direito administrativo? Mas aí quando você pega o contexto da coisa, entendi o que ele quis dizer. Então olha só a questão toda. Veja se no Brasil é assim que funciona. Fala aí, meu filho. Essa matéria aí é o quê? Essa matéria aí é o quê? Essa matéria, pra saber pra onde manda. Isso aí é o quê? Briga de vizinho? Ah, é entre particulares? Aí não, manda pro Poder Judiciário. É jurisdição comum, manda pro Poder Judiciário. Entre particulares, né? Manda pro Poder Judiciário, isso. E essa matéria aí? É o quê? Pedido de indenização? O que aconteceu? É mesmo? Atuação do Estado? Caramba, é atuação policial e aí uma bala perdida? E vão analisar isso. Envolve o Estado, né? Não, manda pro Tribunal Administrativo. Porque envolve o Estado, né? Não manda pro Judiciário, não. Tem nada a ver, manda pro Tribunal Administrativo. Ele vai cuidar disso aí. Beleza? E essa aí? É o quê? Comprou na Casa Bahia e não entregaram? Ih, caramba, manda pro tribunal. Manda pro Poder Judiciário, jurisdição comum, particular, né, Casa Bahia? Manda pra lá, beleza. E essa matéria aí? É o quê? Omissão estatal? Eita, envolve o Estado? Manda pro Tribunal Administrativo. E essa matéria aí? Ih, rapaz, essa eu não sei, é melhor perguntar lá no Posto Piranga. É assim que funciona? Não. No Brasil, como é que funciona? Não importa se é bala perdida, não importa se é uma loja de varejo que não entregou, não importa se é um problema com curso preparatório, não importa se é uma omissão do Estado, não importa se é atuação do agente. Se a jurisdição é una, você pode ou não pode resolver isso lá no Poder Judiciário? Pode. Só que cada tribunal tem a sua competência. A matéria trabalhista, se a matéria é eleitoral, se a matéria é isso, se é aquilo, se é o STF, se é o STJ, se é o TJ, se é o TRF, se é o TRT, se é o TST. Cada matéria tem a sua natureza. Cada órgão tem a sua competência. Mas o que importa o judiciário é uno e indivisível. Ele tem vários órgãos, mas ele vai cuidar dessa matéria. Isso porque no Brasil a jurisdição é o quê? Una. Então no Brasil não adota-se esse sistema. A gente não adota o sistema da jurisdição administrativa. Até existe tribunal de natureza administrativa no Brasil, mas ele não integra o Poder Judiciário, ele não tem nada a ver com isso aqui. Já ouviram falar do TJD e do STJD? Se você... Isso é o Tribunal de Justiça Desportiva. Se você abre o 92 da Constituição, tá escrito lá? STJD, tá escrito lá? Tá escrito Tribunal de Justiça Desportiva integra o Judiciário, tá escrito isso? Não. Só que não tem nada a ver com isso aqui. Ali é outra seara, é especificamente voltada à seara desportiva, tem outra natureza. Diga-se de passagem, decisões no âmbito da justiça desportiva, você só pode buscar o Poder Judiciário quando você esgota a via administrativa. É o caso da justiça desportiva. É a mesma coisa no caso do habeas data, que você tem que ter a negativa. A mesma coisa no caso de reclamação ao STF por descumprimento de enunciado de súmula vinculante. São exemplos de situações onde ali você tem que esgotar a esfera administrativa para ir ao judiciário. Nos demais casos, né, pelo menos em princípio são só alguns exemplos, né, mas existem em geral casos em que você nem precisa esgotar a esfera administrativa para ir ao Poder Judiciário. Eu fiz um pedido para a administração nem tinha um para mim, nem tinha um, tá batendo o pezinho lá e tipo nem tinha um pro Mota, tá lixando a um e nem tinha um pro Mota, tá jogando paciência e nem tinha um pro Mota. Eu não vou ficar esperando, o que eu vou fazer? Vou ao Judiciário, não preciso esgotar a via administrativa para ir lá. Mas isso não mudou a natureza da jurisdição, ela não deixou de ser una por causa disso. Mas você, nesses casos que você citou agora há pouco, não são exemplos onde você tem que esgotar a via administrativa? Sim, mas eu não estou impedido de ir à esfera judicial se a decisão for desfavorável. A jurisdição continua sendo o quê? Una. Se cair na prova, no Brasil é essa aqui. Não se adota no Brasil isso aqui. Mota, mas o cara não vai perguntar isso numa prova.
Pega a folhinha que eu trouxe uma questão para mostrar para vocês que cai. Pega a folhinha, por favor. Eu quero a questão de número 3, por gentileza. Questão de número 3, prova de promotor, hein? De vendas, Mota? Não, de justiça, cara. Olha essa. Essa é complicada, essa questão, olha só. Prova de promotor. Já fui promotor, sabia? Já fui promotor. De vendas, não de justiça. Adoraria ter sido de justiça, mas fui de vendas, é verdade. Na loja americana. Já trabalhei. Verdade mesmo, fui promotor. Promotor. Sabe quando você entra na loja americana e tem aquele pessoal que te aborda pra você ouvir uma música nova? Eu já fiz isso. Na época do Discman, lembra do Discman? Cara, já entreguei a idade. Putz, grila, entreguei que eu já tô saindo da carreira do INTA e entrando na carreira do ENTA. Entrou no ENTA, um abraço, né? 40, 90, aí é rapidinho, né? É rapidinho, é verdade. O cara entrava na loja americana, eu vinha com o Discman, com a camisa daquela Sony BMG, né? Eu vinha, e aí, você já conhece o novo CD? E aí, ouve só. Botava o fone. Não tava nem ouvindo a música. E aí, gostou, cara? Vem cá que eu vou te mostrar onde é que tá o CD. Aqui o CD, cara, R$ 9,90. Vai aproveitar essa promoção? Tá, obrigado. Não me lembro de ter vendido nenhum CD assim, mas tudo bem. Mas eu tinha que fazer, era a minha função, ora. É verdade, loja americana. Do Top Shopping e do Calçadão de Nova Iguaçu. Ó que legal. Vamos em frente. Era mesmo, pior que é verdade, não é sacanagem não. Vamos comigo. Número 3, hein? Caraca, fui numa lembrança distante agora, gostei, hein? Ó, promotor do MP lá de Pernambuco, hein? Olha aí, 2014 essa questão da FCC. Olha essa. Em sua formação, o direito administrativo brasileiro recebeu a influência da experiência doutrinária, legislativa e jurisprudencial de vários países, destacando-se especialmente a França, considerada como berço da disciplina. No rol de contribuições do direito administrativo francês à prática do atual direito administrativo no Brasil, não é correto incluir, letra a adoção de teorias publicísticas em matéria de responsabilidade extracontratual das entidades estatais. B. A adoção do interesse público como eixo da atividade administrativa. Letra C. A ideia de exorbitância em relação ao direito comum aplicável aos particulares. Letra D. A teoria do desvio de poder. Letra E. O sistema do contencioso administrativo. Veja só, às vezes a gente não precisa dominar o assunto para responder uma questão, né? Você pode até não saber o que as opções dizem. E eu vou explicar o que cada uma diz. Fiquem tranquilos, vou fazer isso agora. Mas já dá para matar a resposta, não dá? Tem uma coisa aqui que o direito francês sugeriu, mas o direito francês, obrigado, tá? A gente adota um monte de coisa sua, mas essa pode levar de volta para lá que a gente não... A gente prefere adotar o outro sistema, dar o inglês lá, tá? O inglês trouxe um sistema, deixou com a gente aqui, a gente gostou, vai ficar com o sistema do inglês, tá? Desculpa aí, tá, seu francês? Pergunto, o que a gente não adota? Resposta dessa questão é a letra? Letra E, o sistema do contencioso administrativo. Ele sugeriu aqui a adoção da dualidade de jurisdição. Não é isso que a gente adota o sistema de unicidade. Tá todo mundo comigo até aqui? Só para complementar, me permitem só fazer uma análise rapidinha das outras? Esses outros assuntos a gente vai estudar no correr do curso, mas só para vocês entenderem o que a questão quer dizer. Quando ele fala aí no primeiro, adoção de teorias publicísticas em matéria de responsabilidade extracontratual das entidades estatais. Meus amigos, existe no ponto responsabilidade civil um tópico que é no iniciozinho, chamado evolução da responsabilidade. Você deve ter estudado isso. Então, que no primeiro acontecia a irresponsabilidade estatal, na época das monarquias absolutistas, onde funcionava aquela teoria do the king can do no wrong, o rei não comete erros. Legal, o rei não comete erro e o servo do rei só se ferra, né, coitado. Queridos, a evolução estatal na questão da responsabilidade nos permite afirmar que hoje nós adotamos uma teoria de natureza publicística. Aliás, isso não começou agora. Essa adoção da teoria publicística vem desde essa época da questão da pequena Agnes Blanco, onde houve essa questão da análise da dualidade de jurisdição, onde passou-se a haver o abandono da teoria civilista da culpa e passamos a adotar a teoria publicista da culpa, ou da culpa administrativa, onde analisávamos, na verdade, a culpa do serviço, ou lá na França chamada de faute du service, onde a não prestação, má prestação ou a prestação com atraso já seriam suficientes quando danosas de gerar uma responsabilização. No momento devido a gente vai falar disso. Hoje vale ressaltar que adotamos a teoria do risco administrativo, onde a responsabilidade estatal é objetiva pautada no 37, parágrafo 6º da Constituição. São cenas dos próximos capítulos, chegaremos lá.
Na letra B, a adoção do interesse público como eixo da atividade administrativa. Essa nem precisava justificar, tá aqui no quadro. O interesse público prevalece, não preciso nem explicar essa aí. Letra C, a ideia de exorbitância em relação ao direito comum aplicável aos particulares. Meus amigos, o poder público prepondera ou não sobre o particular? Sim, satisfação do interesse público. Essa exorbitância acontece. Um exemplo, os contratos administrativos que citei, não existem cláusulas exorbitantes? Colocam a administração numa posição de supremacia, de prerrogativa? Então, a C está fora. E letra D, a teoria do desvio de poder. Sim, além do uso, existe, infelizmente, o abuso de poder. E se a atuação administrativa desvia da finalidade pública, isso pode ou não pode gerar a invalidação do ato administrativo? Sim, essa teoria a gente também adota. Que o desvio de poder gera a invalidação do ato por vício na sua finalidade. Falaremos disso na aula de atos administrativos. Então, meus amigos, tirando tudo que está na A, na B, na C e na D que nós adotamos, ele pergunta que não é correto incluir. Não é correto incluir o que está previsto aqui na letra E, o sistema do contencioso administrativo. Meus amigos, só nessa primeira parte da aula, nós passamos por todos esses pontos e já resolvemos 7 questões, todas elas de provas anteriores. A pergunta é, as 7 questões foram respondidas com consciência? Todo mundo respondeu, não, Mota, eu respondi as 7 de boa. Olhei o quadro e falei, pô, tá tranquilo, beleza. Tá? Bom, cada professor tem o seu estilo de trabalho. Eu gosto de trabalhar assim. Prefiro que você fique ligado no quadro o tempo todo, quadro, folha, para já sair daqui, pô, beleza, fiz as questões, mas já sei fundamentar cada uma delas. Até aqui, meus amigos. Tá joia? Tranquilo? I have a dream. A coffee. And you? Meus queridos, vamos tomar um cafezinho? Daqui a pouco a gente volta falando disso aqui, ó. Parte 2, a administração pública. Daqui a pouco a gente volta. Galera de casa, obrigado pela companhia. Acordou agora, né? Tá com os cabelos lá pra cima, né? Tem problema não. Vai tomar um cafezinho pra dar uma acordada e volta com a gente. Daqui a 10 minutinhos a gente tá de volta. Falou? Te vejo daqui a pouco. É VaptVupt.